E aí, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a esta nossa análise, um verdadeiro mergulho em um dos eventos mais fascinantes e mal compreendidos de toda a era digital. Hoje, a gente vai muito além das aparências. Vamos entender como uma das piadas mais famosas da internet, na verdade, deu origem à própria precificação no mundo digital. O que muitas vezes é lembrado com sarcasmo ou como um tropeço cômico, esconde uma engenharia econômica absolutamente brilhante. É literalmente a história de como o dinheiro digital ganhou valor no mundo real pela primeiríssima vez. Pagarei 10 mil bitcoins por um par de pizzas, talvez duas grandes para sobrar para o dia seguinte. Foi exatamente isso. No dia 18 de maio de 2010, um programador chamado Laszlo Haniec abriu um tópico num fórum de internet super nichado na época, o Bitcoin Talk. Ele ofereceu 10 mil unidades de um software totalmente experimental em troca de comida. Ele até foi específico, tá? Queria cebolas, pimentões, pepperoni e queria que entregassem na porta da casa dele, lá na Flórida. E por 4 longos dias, essa oferta simplesmente flutuou no vazio. O pessoal achou muito estranho, outros ignoraram. Afinal, era um pedido inusitado por uma troca que, até aquele segundo, nunca tinha acontecido na história. Agora, o que é realmente interessante notar é o contraste brutal entre o mito e a realidade técnica da coisa. A mídia convencional adora transformar o Laszlo no protagonista de um conto de arrependimento financeiro bilionário, sempre calculando o preço daquelas pizzas com as cotações absurdas de hoje. Mas olha só, focar só nisso é um erro tremendo. Na realidade, aquela transação marcou o exato instante em que um puro código de computador cruzou um abismo abstrato e virou uma realidade econômica tangível. Não teve erro de cálculo ali, foi um marco histórico absoluto. Capítulo 1. O problema da moeda fantasma. Escassez criptográfica sem valor no mundo real. Para a gente entender o peso gigantesco do que aconteceu naquele mês de maio, precisamos voltar lá para a pré-história do ecossistema. Satoshi Nakamoto já tinha resolvido o maior dilema da ciência da computação, que era o problema do gasto duplo. A rede estava lá, funcional, blocos sendo minerados com segurança. Mas tinha uma paralisia matemática severa acontecendo. O dinheiro, antes de mais nada, é uma tecnologia de coordenação social. Sem essa confiança mútua, a gente esbarra numa realidade bem dura. Ter 1 milhão de bitcoins dava exatamente o mesmo poder de compra físico que ter absolutamente zero. Era um sistema perfeitamente seguro, mas isolado. Uma verdadeira moeda fantasma presa num laboratório de criptografia, só esperando um choque de realidade. E é aí que entra o ciclo do valor. A matemática, por mais brilhante e perfeita que seja, pode criar escassez digital, mas ela não tira valor subjetivo do nada. O valor só surge quando existe um acordo implícito, sabe? Uma troca no mundo real que estabelece um preço, e isso, por sua vez, reforça a confiança na rede. O Bitcoin precisava desesperadamente dessa faísca humana. Ele precisava de interação real para acender esse ciclo e sair daquela teoria toda. Capítulo 2. A anatomia do escambo, conectando o físico e o digital. A história fica ainda mais maluca porque, olha só, não teve contrato inteligente, não teve código automatizado, foi uma ponte totalmente manual. Uma colisão humana na base da confiança pura. A mecânica foi a seguinte: passo 1. O Laszlo faz o pedido público. Passo 2. Um cara chamado Jeremy, um garoto de 19 anos lá no Reino Unido, que não era dono de pizzaria nenhuma, simplesmente pega o telefone, liga para Papa John's e paga a conta em dólares. Dinheiro fiduciário de verdade, emitido pelo governo. Passo 3. As pizzas chegam quentinhas na Flórida e só depois de receber a comida, as moedas digitais são transferidas. Foi o impacto perfeito entre o mundo das coisas físicas e um ativo totalmente invisível. 41 dólares. Esse é o número mágico. Esse foi o valor exato passado no cartão de crédito tradicional, que serviu como a âncora final com o sistema financeiro clássico. Esse número representava o custo real no mundo físico. Era o risco financeiro que o intermediário lá no Reino Unido topou assumir só para ver no que ia dar. E do outro lado da balança, a gente tem esse número gigantesco no universo digital: 10 mil. 10 mil unidades daquela moeda totalmente experimental. No momento em que as pizzas chegaram na mesa e tiraram aquela foto famosa das crianças pegando as fatias de massa grossa, o botão foi apertado. Essa quantia exata de código viajou pela internet e caiu direto na carteira do Jeremy. Isso ilustra brilhantemente o exato momento da virada. A equação inédita que se formou ali mostra que 10 mil ativos digitais viraram o equivalente a 2 pizzas físicas, que por sua vez equivaliam a 41 dólares americanos. Bum! Naquele milissegundo, o Bitcoin deixou de ser só uma curiosidade criptográfica num banco de dados e se transformou oficialmente em uma unidade de conta mensurável em um mercado livre. O preço tinha acabado de ser inventado. Capítulo 3. A velocidade do dinheiro, reenquadrando as ações do protagonista.
Hoje, mais de uma década depois, é super fácil apontar o dedo para o Laszlo e falar que ele não teve visão de futuro, né? Mas a gente precisa reenquadrar isso urgente. Sob as lentes corretas da economia, ele foi, de longe, o economista mais vital e indispensável dos primórdios daquela rede. Tudo por causa de um conceito chamado velocidade do dinheiro. Basicamente, é a taxa na qual a moeda circula. Se todo mundo no começo fosse só acumular, só guardar a moeda esperando a especulação bater, o ecossistema inteiro teria morrido asfixiado, teria faltado oxigênio, faltado liquidez. É uma progressão natural. Nenhum ativo nasce direto como uma reserva de valor chique, super respeitada por figurões de Wall Street. Antes de chegar nessa fase imponente de acumulação, a moeda tem que engatinhar. Ela precisa sobreviver à própria infância, provando ser um meio de troca útil no dia a dia. A circulação sempre vem antes do respeito institucional. Foi essa energia cinética do gasto que salvou tudo. A coragem de ir lá e usar o sistema injetou liquidez numa rede que estava francamente parada. Isso provou para todo mundo que o ecossistema era viável e, de forma incrível, estabeleceu a linha de base que meses depois ia ser usada para criar o primeiro par de negociação oficial numa corretora. A marcha da tecnologia sempre avança através de quem tem a coragem de usar as ferramentas e não apenas de acumular cegamente. Conclusão: a certidão de nascimento da Web3, validando a infraestrutura descentralizada. Aquele 22 de maio de 2010 não foi uma piada, não foi um prejuízo. Foi o bloco Gênesis invisível, a certidão de nascimento de todos os mercados descentralizados modernos. Se a gente olhar para as tecnologias impressionantes de hoje, a velocidade e escala da rede Solana, a eficiência incrível da arquitetura BlockDAG da Caspa que processa tudo em paralelo, ou até mesmo essas organizações autônomas, gigantes e sem líderes corporativos. Tudo, absolutamente tudo isso, só existe hoje porque num belo dia, códigos matemáticos precisaram ser transformados em calor, queijo derretido e fatias de pepperoni. Diante de todo esse peso histórico, fica uma pergunta na mesa. Qual é o preço verdadeiro, o preço justo, para validar e dar o pontapé inicial na maior revolução monetária dos últimos séculos? O custo de 2 pizzas grandes não foi um erro grotesco. Foi, na verdade, o custo exato, milimetricamente necessário para forçar uma mudança completa de paradigma na nossa civilização digital. E essa é a verdadeira lição que a gente tira de tudo isso. A evolução, seja da tecnologia ou da economia, raramente avança pelas mãos de quem tranca o futuro num cofre esperando que ele se valorize sozinho. A história é escrita por quem tem a audácia de colocar o amanhã em movimento. A inovação exige ação pura. Que o verdadeiro significado do que é valor continue sendo questionado. Um grande abraço e até a próxima.